12h21. Revista CBN Economia. O SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas fizeram um estudo a respeito do comportamento e dos hábitos dos empreendedores dos setores do comércio e serviços que trabalham no mercado informal. Esse estudo também identificou os motivos para a situação de informalidade. E nós estamos aqui com Flávio Borges, ele é gerente financeiro do SPC Brasil. Senhor Flávio, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia, boa tarde aos ouvintes. Bom, então vamos lá. O estudo foi feito com as pessoas que estão no mercado informal, né? Vocês identificaram as razões que levaram essas pessoas para a informalidade? O que é que vocês identificaram em relação a isso? Nós identificamos, Tânia, que a principal razão é o desemprego, né? 48% dos entrevistados informaram que entraram na informalidade devido a uma situação de desemprego. No entanto, houve outras razões, né? A questão da autonomia foi muito mencionada, né? 4 em cada 10. A questão da flexibilidade de horário também foi muito mencionada, e o retorno financeiro. Ou seja, existe um grande contingente que ingressa na informalidade buscando autonomia, né? Aquela história do se ver livre do chefe. Demitiu o patrão, né? Demitiu o patrão, pois é. Certo, mas essa expectativa, ela, lá na frente, esse pessoal se frustra ou não? Por exemplo, em relação a ter mais flexibilidade de horário, a carga horária para quem vai para a informalidade é mais tranquila para quem está empregado, em relação a quem está empregado? Definitivamente não é. Nós vimos que 27% dos trabalhadores informais trabalham aos domingos, né? Ou seja, existe um grande contingente que trabalha aí 6 dias por semana no mínimo, e muitos deles trabalham 7 dias por semana. E sem tirar férias, né? 4 em cada 10 alegaram não tirar férias, 22% raramente tiram férias. Quer dizer, existe um aperto grande, né? A carga horária e os direitos trabalhistas e a proteção mesmo dessa pessoa é muito inferior a uma pessoa que está no mercado formal. Sim, claro. Em relação à autonomia, ela demite o patrão, ela se livra do patrão, mas ela tem uma série de outras responsabilidades, né? Sem dúvida. E ela, em primeiro lugar, ela tem os clientes, né? Quem tem cliente, se você tem 200 clientes, você tem 200 patrões. E além disso, ela não tem patrão, mas ela se expõe a um risco muito maior, né? Primeiro ela ganha enquanto ela trabalha. Se ela não trabalha, ela não ganha. E além disso, muitos dos trabalhadores informais que nós entrevistamos reportaram situações como furtos, como apreensões de mercadoria, porque ele lida com mercadoria sem nota fiscal, não paga imposto. Muitos reportaram que mudaram de ponto comercial por causa de fiscalização. Quer dizer, ele enfrenta uma série de problemas. Essa autonomia custa caro. Pois é. E eles precisam fazer a gestão financeira. Isso tem sido um problema também para os informais? Sim, primeiramente a gente identificou que a renda é baixa, né? A renda mensal média é em torno de R$1.300, que está abaixo da renda per capita nacional, né? Em média, que está aí acima, está entre 11 e 12 mil dólares ano, né? E a questão da gestão financeira é rudimentar, né? Um percentual muito grande, né? Mais de 80%. Não fazem gestão financeira, 81% não tem gestão financeira de forma nenhuma. Toca na marra, né? E vê o que vai acontecer a cada dia. E aí é por falta de qualificação? Nós identificamos que esse é um fator presente, né? A questão da qualificação, 88% tem de ensino médio para baixo. Um grande contingente não tem nem fundamental completo. Quer dizer, essas pessoas, elas... por um lado, né, muitos afirmam que entraram no mercado informal por uma opção, mas existe aí, levanta uma forte suposição de que as pessoas entraram no mercado informal por não ter as qualificações necessárias para ingresso no mercado formal de trabalho. Certo. Pois é, e aí com o desemprego, né, com a dificuldade de encontrar emprego, acaba partindo para a informalidade. E estamos falando de pequenos negócios, né, de pessoas de um poder aquisitivo mais baixo. Esse nível de negócio
Se entrar para formalidade e aí tiver que pagar essa escalada de impostos e tal, será que sobreviveria? Olha, acreditamos que sim, em muitos casos, né? Existem regimes mais flexíveis, como o regime de microempreendedor individual, né? Ou simples trabalhista, né? Que impõe ao trabalhador uma carga tributária muito pequena, né? E então, assim, o que nós identificamos foi que muitos realmente não sabem nem por onde começar, caso queiram se formalizar. Existe uma oportunidade grande aí de capacitação dessas pessoas para que elas conheçam os mecanismos de formalização e vejam que essa carga tributária, embora ela exista, ela é pequena e se a gente colocar na ponta do lápis, a gente acaba descobrindo que não vale a pena o risco, sabe? É melhor pagar uma carga tributária pequena do que ficar com risco de apreensão de mercadoria, o risco de uma autuação fiscal ou até de prisão mesmo, né? Dependendo das circunstâncias. Porque a pessoa está na ilegalidade, né? E nessa condição também não consegue crédito, né? Em instituições. Esse é um dado muito importante, Tânia. A gente vê aí que 62% das pessoas que pensam em se formalizar pensam porque precisam de acesso a crédito. Então, 6 em cada 10, veja, essa questão do acesso ao crédito é tão importante para que o empreendimento cresça e que é o grande motivador aí desses informais que pensam em se formalizar. Certo. Bom, então temos aí uma baixa escolaridade, um nível socioeconômico mais baixo, algumas outras características que vocês identificaram do perfil dessa pessoa que vai para a informalidade, a idade, por exemplo, vocês conseguiram fazer um recorte etário? Conseguimos. A questão, assim, a gente viu que feminino é o gênero, né? Ele é meio a meio, mas em termos etários, identificamos que 71% com mais de 35 anos. Ou seja, é uma faixa de idade em que a pessoa, quando entra em situação de desemprego ou de subemprego, ela tem mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho formal. Certo. Então, 71% dos informais com mais de 35 anos de idade. Certo. E aí, o senhor falou das mulheres, as mulheres são maioria entre os informais? Não, na verdade, meio a meio. Meio a meio, né? A diferença não é significante, não. Certo. E alguns também conseguem conciliar um trabalho formalizado com carteira assinada e um informal, ou isso não é muito frequente? Isso assim, 78% já trabalhou formalizado. Então, assim, as pessoas, grande número já trabalhou formalizado. E existe algum percentual, sim, dos que conciliam a atividade informal com o emprego formal. Maciçamente, quando a gente fala desse universo de informais, a gente está falando o quê? Dos chamados camelôs? Os vendedores de rua, sim ou não? Não, também, né? Nós temos aí o exemplo dos comerciantes de roupas, de frutas, de bijuterias, né? De alimentos, balas, miudezas, mas também tem um grande contingente de prestadores de serviços. Ou seja, a manicure, cabeleireira, o eletricista, o pedreiro, a costureira, quer dizer, são as pessoas que vendem os seus serviços de maneira autônoma e dentro de um pequeno negócio que é formado pela pessoa sozinha, né? E que não é formalizada, a pessoa vive na informalidade. Certo. Bom, o perfil é o mesmo no país inteiro ou tem muitas variações regionais? Nós na verdade, esse resultado divulgado, ele não trouxe um recorte regional, viu, Tânia? Eu acredito que nós partamos agora para um detalhamento maior regional. Embora a pesquisa, né, o plano de amostragem, ele tenha abrangido todas as capitais da federação de maneira proporcional à população economicamente ativa. Nós não fizemos recortes regionais. Certo. Bom, a conclusão, então, é de que o pessoal que está na informalidade deveria registrar suas empresas, os seus negócios, pagar imposto, seguir tudo direitinho do ponto de vista da rentabilidade. É interessante esse caminho? Nós acreditamos que sim, né? Sempre que a gente fala de rentabilidade, a gente pensa na outra ponta da rentabilidade, que é o risco, né? Então, por mais que na situação atual esse empreendedor não pague nenhum imposto, ele eliminando esse risco de apreensão, né, de fiscalização, ele ele elimina as restrições para o crescimento. Então, por mais que ele pague uma carga tributária, a carga tributária para microempreendedor
é pequena, mas por mais que ele pague, a gente acredita que com acesso a crédito, podendo oferecer mais formas de pagamento para os seus clientes, podendo divulgar a empresa sem medo de uma visita de algum fiscal, esse empreendedor ele vai poder crescer e vai poder ganhar mais dinheiro. Bacana. Flávio Borges, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde aos ouvintes da CBN. Muito boa tarde, Flávio Borges. Ele é gerente financeiro do SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. O SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas fizeram uma pesquisa sobre o universo das pessoas que estão na informalidade.